aqui juntinho com você. Nossa revisão, tá? Vamos jogar na tela? Professora Tabita, Vitor, tranquilo aqui, né, Vitinho? Aula 44.2, relações intraespecíficas entre os seres vivos e o que a gente falou, o que a gente precisa enfatizar. Organize-se, meu amor, aí no seu caderninho, tá bom? Presta atenção. Essas relações intraespecíficas vão ocorrer entre indivíduos da mesma espécie. Então, a gente falou lá das formiguinhas, dos cupinzinhos, tá? Nós falamos, por exemplo, das abelhas, dos corais, das medusas, todos os organismos da mesma espécie vivendo aí ou de forma harmônica, mantendo uma relação harmônica. Preste atenção uma coisa que agora que eu me toquei aqui, ó, preste atenção. Quando a gente fala de relações harmônicas, não quer dizer que esses organismos vão estar todo o tempo na harmonia, não. Ninguém na natureza, galera, não existe nada estático, não. Tá? Alguns momentos eu vou ter que reagir, tá? Vou ter que reagir. Tô sofrendo uma situação ali, eu vou ter que me defender. Outras vezes eu vou ficar aqui, ó, tudo de boa, tranquilo. Então, quando a gente classifica, é só uma questão didática. Relações harmônicas e relações desarmônicas, mas elas podem aí flutuar dentro das populações, tá bom? De acordo com a necessidade. Volta lá no quadro. Olha lá. Então, harmonicamente, você vai ter as sociedades e as colônias, tá bom? Nas colônias, você vai ter o quê, professora? A junção de vários organismos que vão viver com uma certa dependência, podendo ou não ter divisão de trabalho, mas eles precisam estar ali unidos, tá? Como a gente tem ali nas caravelas do mar, nos corais, tá bom? Nas sociedades, você tem esses indivíduos interagindo, mas não há uma necessidade obrigatória deles estarem ali. Ah, eu preciso estar aqui porque senão, se a gente fosse assim, não via tantas formiguinhas passeando, né? Tem umas que estão passeando sozinhas, elas são aquelas que vão procurar alimento e elas se distribuem quando elas encontram, elas vêm e sinalizam para a sua colônia ali, né? No caso, no seu grupo, na sua sociedade, né? Na verdade. Tá? Sinalizam ali, ó, tá, eu achei um recurso ali, vamos embora, chama todo mundo para a gente conseguir alimento, tá? Olha lá no quadro de novo. Aí a gente tem as relações desarmônicas que podem ocorrer por competição ou canibalismo. Presta atenção aqui em mim agora. Na competição eu tenho um gasto de energia, tá? Competição eu vou por alimento, por espaço, eu vou competir por um recurso, porque está faltando, não tem muito, então eu vou precisar entrar às vezes, de fato, às vezes. E principalmente a questão das fêmeas, né, no caso da reprodução, tá? Os machos brigam entre eles para poder manter ali a sua prole, né? Colocar os seus genes na situação. Ou você tem também a questão do canibalismo. No canibalismo, você vai ter indivíduos predando-se a si mesmo, né? Se alimentando da carne, dos seus parceiros, tá? Também não é uma questão natural, não é uma questão de dizer assim, esses animais têm o hábito alimentar canibal. Não. São situações que vai acontecer. Existem tribos, né, na África que realizam esses eventos de canibalismo, por exemplo, numa festividade, uma situação aí de um ritual, enfim, tá? Mas não é que eles só comem-se a si mesmos, entre eles, não. Eles também vão comer outros recursos alimentares ali, mas pode entrar o canibalismo no meio. Tá certo, galera? Então, harmônicos, desarmônicos, têm as suas necessidades de energia, mas no caso das desarmônicas, muito mais gastos de energia. Tá certo? E a gente fica aqui e dá um tempinho, um timing para você fazer a sua atividade. Beijo, eu te aguardo já já. Vamos lá, então? Deu um tempinho, você observou todas as questões, não foi? Perfeito, tranquilo. Agora a gente vai passear nessas questões que a gente selecionou para vocês, certo? Vamos lá para a primeira questão? Olha lá no quadro. A sociedade, presta atenção, meus amores, a sociedade é um dos exemplos de relação intraespecífica
harmônica, tá? A vida em sociedade traz vários benefícios para os indivíduos e muitos insetos vivem nesse grupamento, né, de sociedade. Uma das formas de auxiliar na comunicação entre os insetos é a liberação dos feromônios, que está destacado aí, que são substâncias químicas que vão permitir as diferentes comunicações. A questão quer saber o seguinte: quais podem ser essas comunicações a partir desses feromônios, destas substâncias? Então, durante a aula, nós falamos para vocês que existe uma necessidade, existem situações em que esses organismos vão precisar sinalizar para os indivíduos da sua, né, no seu agrupamento ali, que está acontecendo algum perigo. Então, olha aqui para mim. A gente está falando de relações intraespecíficas, mas isso também existe nas relações interespecíficas. Não é o caso, mas acontece quando você está com medo do cachorro, você vai entrar no quintal que você, né, a pessoa diz, entra, tem um cãozinho, não morde não, mas você tem pavor de cachorro, você também vai liberar e ele vai sentir essa sensação que você está ali, está com medo. Então, essa questão de ameaças também vai acontecer muito no caso de predações aí, dos predadores, mas de espécies diferentes. Mas o foco aqui é entre espécies da mesma, né, os indivíduos da mesma espécie. Então, quando você tem a busca de um alimento, indicação de uma fonte de água, tá? Quando essas espécies querem se reproduzir, certo? Quando esses organismos se sentem ameaçados, eles vão liberar esses feromônios e dizer assim, ó, perigo, perigo. Eles não têm essas cordas vocais que nós temos, né? Os primatas também, eles começam a gritar, jogam galhos e dizem, opa, está acontecendo alguma coisa aqui na frente, volta todo mundo, ou então vai lá para a direita, vai para a esquerda, e eles têm que ir fugindo, tá bom? Mas, então, no caso dos insetos, das classes, né, os artrópodes aí, do filo artrópode, você vai ter essa sinalização através dos feromônios. Perfeito? Olha lá no quadro, então. Esses feromônios são usados para essa comunicação. De que tipo, prof? Demarcação de territórios, atração sexual, transmissão de alarmes, localizações de alimentos, né? E também a organização social. Quando a gente vê aquelas as mosquinhas, ou as vespas, ou as abelhas dançando. Ah, sim, um exemplo legal, né? Que a gente esqueceu aqui, das abelhinhas, quando elas fazem os voos nupciais, elas dançam, fazem vários movimentos e vai para cima e vai para baixo. Se você for acompanhar, você fica zonzo, né? Isso eles fazem também, né, no caso do acasalamento, e emitindo esses feromônios. A fêmea vai ficar dizendo, nossa, cara, esse é do bom, esse vai ser um ótimo parceiro, tá bom? E aí também existe essa situação aí. Vamos seguindo? Olha lá. Questão de número 2. Na natureza, todos os seres vivos relacionam-se uns com os outros e com o meio abiótico onde estão inseridos. A relação entre indivíduos da mesma espécie é denominada intraespecífica. Essas relações podem ser harmônicas quando não há prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos. Ou desarmônicas quando pelo menos um deles vai ser prejudicado. Em qual alternativa temos somente exemplos de relação intraespecífica harmônica? Olha lá. Então, você tem cupins realizando suas atividades no cupinzeiro, a gente pode dizer assim, né? Cupins realizando o seu nicho, estando ali no seu nicho ecológico, né? Onde eles vão desempenhar determinadas funções, variadas funções ao longo do dia ou da noite, né? B, roedores alimentando-se de ratos doentes do seu ninho. Controle populacional? Pode ser, né? C, vermes do intestino humano. Parasitismo. Tá? Então, tá longe disso aí. Isso não é harmônico de forma nenhuma. Nem a B também não tem como ser harmônico, porque está ali realizando um canibalismo, né? É controle populacional ali na tora. D, humanos em antropofagia. Ai. E, aranhas se alimentando de seus parceiros. De B a E, você tem relações que a gente classifica como desarmônicas, né, galera? Tá? Desarmônicas. Então, a única letra certa, né, que está enfatizando uma relação intraespecífica harmônica é a letra A, onde você vai ter os térmitas ali juntos no seu ninho, né, vamos dizer assim,
no seu local, seu habitat, para interagir entre eles e promovendo o desenvolvimento dessa sociedade ali. Seguindo, questão de número 3. As figuras abaixo demonstram, só um minuto, demonstram as interações existentes entre as espécies em seus ambientes naturais. Muitas dessas interações permitem êxito adaptativo aos indivíduos de suas espécies. Você vai identificar que tipo de relação ecológica está sendo exemplificado nessas duas imagens. Oh, professora, tranquilo, eu estou vendo aqui os térmitos, cupinzinhos, eu estou vendo que existem diferenças, né? Até de coloração, de tamanho, beleza. Então, aqui nesse grupamento, você vai ter organismos desempenhando várias funções, certo? Para manter essa vida social, essa relação social bem sucedida, tá? Aqui você tem um exemplo do caso onde você vai ter a predação do seu igual, ou seja, o canibalismo, que pode acontecer por um controle populacional, uma falta de um recurso, ou no caso da reprodução, tá? Para que essa fêmea consiga produzir ovos mais fortes, mais resistentes, seja mais nutrida, certo? Então, aqui você vai ter relações de sociedade harmônicas, tá? E você vai ter a relação também intraespecífica entre louva-a-Deus aqui, mas de forma desarmônica, tá? Ok? Olha lá. Então, no caso dos cupins, essa relação intraespecífica harmônica entre a sociedade, onde a gente não tem aquela dependência dos indivíduos. E, no caso do louva-a-Deus, essa relação de canibalismo, que é tem um gasto de energia a mais, é uma relação que não é satisfatória, vamos dizer, pelo menos para o macho, na imagem ali já era bichinho, né? Mas ele deixou a contribuição dele, se for, no caso, a nível de reprodução, porque se não for, ela só mesmo estava querendo diminuir a população, já era o bichinho, morreu ali, enfim, tá? Não deixou nada para contar a história. Vamos embora? Pode jogar ali. Uma última questão para a gente aqui no quadro. Tá bom? Vamos lá? Olha lá. As abelhas apresentam 3 castas sociais. As operárias. Vamos colocar aqui. As operárias, que são as fêmeas estéreis, que realizam o trabalho da colmeia. Tadinha, né? Elas são estéreis, elas não contribuem com a questão genética, não, mas elas ajudam e muito, porque se não fosse elas alimentarem todo o seu agrupamento ali, também não ia ter jeito, né? A rainha ia ficar subnutrida e não ia conseguir produzir os seus ovos. Então, é uma parceria. E aí a gente tem os zangões, tá? Que são aqueles indivíduos que vão surgir a partir de ovos não fecundados, né? E que vão ser necessários dentro dessa sociedade justamente para quê? Para fecundar a fêmea. No caso, a rainha, porque as demais não entram nessa parceria não, tá? Então, eles são encarregados no processo de reprodução aí. Essa divisão de trabalho vai se caracterizar como? Olha lá. A sociedade isomorfa com relações intraespecíficas harmônicas. Preste atenção. Tem uma palavrinha aqui, ó. Isomorfa. O que é uma sociedade isomorfa? Quando a gente fala de iso, quer dizer alguma coisa similar, uma igualdade, né? Na verdade, não é similar, é uma igualdade mesmo. Então, é uma morfologia igual, não tem diferenças, tá? E ali a gente estava mostrando a sociedade de cupins, né? Era de térmitas, né? Não, desculpa, de abelhas. Eita. Então, nessa sociedade, você tem diferença, sim, entre as operárias, entre os zangões e entre a rainha. A rainha é muito maior. Visivelmente, a gente consegue perceber essa diferença quando ela está ali entre as operárias, né? O tamanho dela é muito grande. B, sociedade heteromorfa com relações intraespecíficas harmônicas. Opa, tem
essa questão de terem diferentes formatos dos indivíduos. Beleza. É uma relação intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie e de forma harmônica. Mas vamos conhecer as demais? Colônia heteromorfa com relações interespecíficas harmônicas. Não tem como, porque a gente não está falando de relações interespecíficas, né? E colônia também não, porque na colônia você tem aquela dependência. Olha aqui na E, na letra D, colônia isomorfa com relações interespecíficas harmônicas e E, colônia heteromorfa com relações interespecíficas. Às vezes, olha aqui para mim, né? Às vezes você vai sair uma questão para você que você diz assim, eu já sei o que essa questão quer, eu tenho certeza daquilo. Mas, às vezes, você já leu tantas questões, isso é uma dica de Enem, né? Você já leu tantas questões, você já está com a mente cansada, que numa distração você marca a alternativa errada. Por uma falta de atenção ou por uma fadiga já mental de tanto que você trabalhou ali as questões anteriores. Então, o que eu recomendo quando você está fazendo uma atividade, uma avaliação nível Enem, em relação à biologia, tá? Porque você tem ali, né? Tem uns dias, né? Física, química, a parte de ciências da natureza. Então, tem algumas... Hoje, o Enem tem aquela junção, né? Ele não trabalha nada individualizado. Mas aí você precisa reconhecer no enunciado da questão as informações que são trazidas. Opa, essa questão está envolvendo química, está envolvendo biologia. Mas o que da química, o que da biologia? Isso tem que vir na sua mente, você tem que olhar a questão e identificar. E aí, uma questão muito simples como essa que a gente trouxe para você, pode trazer uma confusão, tá? Ou pode trazer uma palavra nova que você diz, opa, mas o que significa essa palavra mesmo? Aí você fica meio perdido nos conceitos, tá? Então, quando a gente fala aí dessa questão de colônias ou sociedades isomorfas e heteromorfas, então você precisava de quê? Lembrar que quando eu falo de iso, tem igualdade, hétero, alguma coisa diferente. Lembram lá dos alelos diferentes, né? Tem uns que eram homólogos e os que eram diferentes. Fugiu a palavra agora da prof, olha, fugiu. Mas eram aquele azão, azinho, lembram? Rzão, Rzinho. Então, toda vez que a gente vê essa palavra, os heterotróficos, são aqueles indivíduos que se alimentam de forma diferente lá dos autótrofos, tá bom? Então, tem que lembrar, tem que pensar, opa, vou respirar aqui direitinho, vou me concentrar, porque tem muita coisa aqui muito parecida. Para você olhar a questão e dizer assim, não, você quis me pegar nessa, mas você não vai me pegar não, porque essa é a resposta correta. Joga lá no quadro novamente, olha lá. Então, você tem ali, ó, sociedade isomorfa, sociedade heteromorfa e colônias. Aí a gente está falando de, na C e na D, você tem relações interespecíficas. Então, eu já sei que interespecíficas é entre indivíduos de espécies diferentes. Já descarto elas aqui. Aí eu vou ter a E, vou ter a A e a B. Só que olha o que acontece. Eu estou falando de uma sociedade onde eu vou ter organismos de tamanhos, formatos diferentes, distintos. Então, eu só posso ter a opção B, sociedade heteromorfa com relações intraespecíficas de forma harmônica, porque todas elas vão estar trabalhando em conjunto, tá? Perfeito? Olha lá. Ficou faltando a harmônicazinha dela, mas é correta a letra B. Perfeito, galera? Então, a gente vai, olha aqui para mim, finalizando aqui essa aula, tá? Sobre as relações intraespecíficas. Já já a gente volta com a outra pegada forte aí com vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau.